Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li. E no vídeo de hoje nós vamos preparar pão francês caseiro. Esse nome de pão pode variar bastante dependendo da região que você mora. Quero saber lá nos comentários como é chamado esse pãozinho aí onde você mora. Então, vamos conferir a receita? E eu começo a receita preparando a esponja, que é o tipo de fermentação que eu vou utilizar na receita. Vou colocar aqui nessa vasilha 2 colheres de sopa ou 40 gramas de farinha de trigo sem fermento. Meio pacotinho de fermento biológico seco, 5 gramas. Dou uma misturadinha. E aqui eu tenho 40 gramas de água. Estou utilizando água em temperatura ambiente. Para você que não tem balança, ó, copo americano, 2 dedos, ó. Misturo bem. Essa é a textura, ó. Coloquei um plástico filme por cima e vou deixar descansar por 30 minutos. E para dar continuidade na nossa massa de pão, vou colocar aqui, ó, na vasilha da batedeira. Essa massa dá para fazer à mão também. Eu tenho receita dela feita à mão no canal. Hoje eu vou fazer na batedeira. Vou adicionar aqui 400 gramas de farinha de trigo sem fermento. Se não tiver balança, um copo americano raso corresponde a 100 gramas de farinha. Uma colher de sopa ou 20 gramas de açúcar. Uma colher de sobremesa ou 10 gramas de sal. A esponja, já bem crescida, ó. Um copo americano ou 180 ml de água gelada. E mais 2 pedras de gelo. Como eu vou fazer na batedeira, essa massa não pode aquecer. Por isso, utilizo gelo e água gelada. Vou ligar a batedeira, estou utilizando a parte do gancho, e vou deixar bater por 5 minutos. Já bati a minha massa por 5 minutos e agora eu vou adicionar uma colher de sopa de manteiga. Estou utilizando manteiga gelada também. E vou bater por mais uns 3 minutos. Massa bem batida, bem lisinha e bem elástica, ó. Na vasilha da batedeira mesmo, vou deixar minha massa descansar por 30 minutos. Minha massa já descansou por 30 minutos. E agora aqui, ó, vou fazer trabalho de dobras, ó. Pego a ponta da massa, puxo e trago pro meio. Ó, estico, trago pro meio. Até dar toda a volta na massa, ó. Terminei de fazer as dobras. Vou virar a massa, ó. Vou cobrir novamente e deixar descansar agora por 15 minutos e vou repetir essas dobras. Vou fazer esse processo por 3 vezes. Mais 15 minutos de descanso, vou fazer a segunda dobra. E nós vamos para a terceira e última dobra. Viro novamente a massa. E daqui 15 minutos a gente modela o pão. Massa descansada, chegou a hora de dividi-la. Vou jogar um pouquinho de farinha na bancada. E eu vou dividir a minha massa em 8 partes iguais. Se você não tiver a balança, divide aí no olhômetro mesmo. Massa dividida. Fiz as minhas aqui com 92 gramas cada. Agora, eu vou modelar o pão.
Vou abrir a massa. E vou enrolar. Enrolo, puxo. Ó. Aperto para colar a parte de baixo. Ele vai ficar dessa maneira. Forma untada e enfarinhada, eu vou colocando os pães. Terminei de modelar. Essa é a distância que eles ficam na forma. E se você quiser congelar o seu pão, é nesse momento, tá? Não coloca na forma untada, coloca em outra forma e leva para congelar. Depois que congelar, você pode armazenar no saquinho fechado. E quando você for consumir, você retira. Se for consumir de manhã, retira à noite. E deixa ele fazer o crescimento dele, tá bom? E agora, vou cobrir novamente e deixar crescer bastante esse pãozinho. Pode levar aí até 1 hora para crescer novamente. Já está quase na hora de levar meu pão para assar. E eu vou utilizar aqui, ó, uma forma, um pano de prato que eu vou colocar aqui dentro da forma. Dessa maneira. E já vou colocar água quente para adiantar o processo. Coloquei metade da forma com água quente e vou levar ao forno. Esse processo é o que vai fazer vapor dentro do meu forno para conseguir um resultado mais crocante. Como a gente está utilizando forno doméstico, não é forno industrial, então isso vai ajudar bastante. Já deixei meu forno pré-aquecendo a 250 graus. Se o seu forno não atingir essa temperatura, coloque aí no máximo que conseguir, ou 250 graus. Vou colocar a forma na gradinha de baixo e a forma com os pães na gradinha de cima. Pães crescidos. Não calculei bem a forma aqui, gente, ó. E eles até mudaram um pouquinho o formato deles, ó. Deu uma entortadinha. Mas vai dar certo do mesmo jeito. Utilizando uma lâmina de gilete nova, por favor. Eu vou fazer cortes aqui no meio dos pães. Ó. Pães cortados. Agora, vou levar para assar. Meu forno já atingiu a temperatura de 250 graus. Já coloquei a forma com água na gradinha de baixo. E agora, vou levar minha forma de pão. Vou deixar assar por 30 minutos. Só que, quando der 15 minutos de forno, você vai retirar a forma com água lá de dentro. E deixar terminar de assar até que esteja douradinho da cor que você gosta. Pães assados. Hora de provar. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Cheiro de padaria. Cafezinho coado. Meus amigos, fazer meu próprio pão, para mim, é muito gratificante. Pode fazer que a receita é muito boa. Tenho certeza que você vai gostar da experiência de fazer seu próprio pão. Se você gostou, não esquece de deixar para mim aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Ali, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova. E não deixe de me seguir também nas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Aquele beijo dali, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.